Bom, nós vamos começar agora com a parte de nível, tá? Que são os medidores de nível. Tá? A variável de nível ela tem um aspecto interessante que quando a gente lembra exatamente o capítulo 2, quando a gente começou a discutir sobre unidades, a gente verifica que o sistema internacional você tem ele em metro, tá? E o sistema em inglês você sabe que ele tem ele em polegada e pés, tá? Então, vamos imaginar uma situação, tá? Faz de conta que você tem um tanque. Outra coisa que também é importante, tá? Gente, não pode confundir tanque, tá? Isso aqui é um tanque, tá? Com silo. Deixa eu até pegar na internet aqui. Silo de armazenamento. Pode ser silo de milho, tá ótimo aqui. Ah, tá. Ótimo. Então aqui, ó, olha só, para a gente não confundir, o silo, gente, ele tem esse formato aqui de bocal aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Ele tem um conezinho na saída, né? E normalmente, né, praticamente, o silo é para sólido, tá legal? Então o silo fica para sólido, então ele normalmente tem esse formato cônicozinho aqui, onde o material vai descer aqui, tá? Então, mas independente do tanque, né, ó, que aqui seria tanque, tá certo? Eles possuem uma altura, tá? Eles possuem um nível ali para poder ser medido, tá? Então, nesse caso aqui, esse silo aqui, ele tem uma determinada altura, tá? Então, por mais que tenha essa compensação aqui do formato cônico aqui, não tem problema nenhum, não, tá? Aí, o que acontece? O objetivo da gente é encontrar a variável nível, que ela vai atingir durante todo esse range aqui, tá? Então, uma regrinha básica é basicamente o seguinte, para sólido, silo, para líquido, tanque, tá legal? Não existe nível em gás, né? Não existe nível em gás, tá bom? Você pode ter um tanque de pressurização para exatamente armazenar o gás, mas isso não quer dizer que existe um nível ali dentro, existe uma pressão, é o objetivo que seria nível mesmo. Bom, então, como existem essas duas diferenças entre nível, entre silo e tanque, e a gente tem a aplicação dos dois sistemas de medição de variável, que é o sistema internacional e o sistema inglês, imagina essa situação desse tanque que está aqui. Tá? Então, eu não estou para observar aqui quanto está, mas digamos que esse tanque aqui tenha 30 metros. Tá? Eu não sei quanto tem aqui, eu não tenho a medida aqui, mas vamos supor que seja 30 metros, ou esse outro aqui seja 47, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, o que acontece? Então, imagina, né, que existe um sistema de abastecimento aqui, né, então nesse silo aqui de 30 metros, ele tenha, sei lá, dos 30 metros, ele está ocupando 22 metros, né, desse combustível, desse fluido, desse líquido ali dentro, né, fluido não, desse líquido ali dentro. Então, você fala, eu tenho 22 em 30. Fica assim meio complicado a gente entender isso, né? Eu tenho 17 em 30. Bom, então, imagina se você estiver trabalhando, inclusive, no caso, exatamente em pés. Aquilo ali tem 70 pés e eu estou com 49 de armazenamento. Então, fica um pouco assim difícil. Então, é muito comum, em vez de você utilizar exatamente as variáveis de metro e exatamente de pés, você usa porcentagem. Tá? Então, por exemplo, se esse tanque aqui tem exatamente 30 metros, ele está com 18, então 18, né, com 30 dividido 100, ele está com 60%. Né? Ele está com 60% de armazenamento. Deixa eu colocar um fixo 02 que melhor. Lá, ele tem 60%. Né? Se esse te traz aqui tem 47, por exemplo, né? Ele está com 47 e está ocupado por 35. 35, 47 você não sabe, mas 35 pelo 47, e a gente colocar 100%, lá, fica mais claro você entender 74,5%. Tá? Então, é muito comum, em vez de você adotar, pode até o instrumento apresentar exatamente o valor em metro, em polegadas ou em pés do nível do tanque ou do silo. Não tem nenhum problema, não.
Mas o mais fácil de entender para nós, seres humanos, é quando você coloca em porcentagem mesmo. Porque a porcentagem está na base 100, né, que é um múltiplo da base de 10, fica mais fácil entendimento sem problema nenhum. Tá? Então, tá aí o que comenta exatamente a apostila, tá vendo? Ó, porém, a prática comum adotar porcentagem, tá? Que varia de 0 a 100, que aí fica mais fácil poder verificar. Bom, por que a gente precisa de encontrar o nível? Tá? O nível é uma variável bastante interessante, que ela tem mais a ver com a produção, ela tem mais a ver com o resultado, tá? Do que uma empresa vai querer produzir, tá certo? Então, só para pular um pouquinho aqui, a gente, com a determinação a gente consegue achar o volume, tá? Por que a gente encontra o volume? Se você tem um tanque, né, igual foi mostrado aqui, ó, tá vendo? Você tem um tanque, né? Então ele é um tanque cilíndrico, né? Aí o que acontece? A base aqui, a área é tanto, essa área vezes exatamente a altura, eu tenho o volume. Aí o seu tanto que eu armazenei, tá? Então o nível ele te ajuda exatamente o tanto que você tem de material para você produzir da área de logística. Tá? Então, por isso que é importante essa parte aqui, que seria encontrar o volume. Você também pode encontrar a massa. Né? Por que eu teria interesse de encontrar a massa de um determinado produto? Porque você sabe que em equações estaquiométricas você tem os mols. Tá? Você não pode fazer uma reação química de qualquer maneira. Então, se você tem a massa, você praticamente sabe os mols que você tem armazenado lá, então você consegue gerar uma reação química perfeita. Tá? E, logicamente, você com a massa armazenada, você sabe o estoque que você tem. Tá? Então, pode acontecer, inclusive, né, faz de conta que você tem lá um determinado tanque lá de, sei lá, eu tenho um tanque lá que está armazenado um determinado tipo de combustível, tá? Ele parece muito com outro combustível, só que aí pintou uma norma brasileira que permite se diluir alguma coisa dentro da outra. Então aí o que acontece? Você pega exatamente a variação da densidade e aí você encontra o estoque do outro material. Tá certo? Então isso aí porque você vai mudar, você pode ter no mesmo tanque, né, mudanças de processo, mudanças de armazenamento, e automaticamente você encontra o produto, né? Se tiver pela massa, você sabe a densidade, você sabe o estoque que você tem, com certeza, tá? Então tá aí a importância do nível. Então o nível, gente, ele também tem uma outra característica, é uma variável muito lenta. A pressão, né, porque sofreu uma variação de pressão, automaticamente os dispositivos de captação de sinal, os sensores, né, ele percebe isso mais rapidamente. No caso da vazão também, né, porque a vazão depende da pressão, então logicamente a vazão também dá um aspecto de rapidez bem mais rápido do que em relação ao nível. Então o nível é uma das variáveis mais lentas que tem. Tá? Então, para um produto armazenado cair, sei lá, de 90% para 80% em um segundo, é porque estourou o tanque. Que o normal é assim, olha lá, tá 90, 89, 86, vai passando devagarzinho, isso demora lá meia hora, uma coisa assim. Então, quando você tem uma variação muito brusca, é porque realmente não é uma coisa lógica. Tá? Então, o nível é uma variável lenta. A temperatura também, que nós vamos ver lá para frente, também é uma variável lenta. Ela é uma variável lenta porque ela tem uma coisa chamada inércia térmica. Você tem que aplicar um calor num determinado dispositivo, ele tem que absorver esse calor para ele poder gerar a resposta. Tá? Então, são características variáveis. Tá? Então, por isso que normalmente nos controles industriais, você utiliza principalmente a pressão e a vazão como controle. Tá? Para fazer a consequência das outras variáveis, que seria o nível e a temperatura. Tá? Você não utiliza a captação da variável nível para determinar um processo. Não, ela é bem secundária, porque ela é bem lenta, fica difícil dessa parte trabalhar. Conforme eu falei para vocês, aqui a apostila ela tem muita informação, mas tem as informações que nós vamos passar que seriam importantes. Tá? Então, nós vamos verificar que a variável nível, ela é uma das poucas que você encontra ela diretamente. Né? É igual a força.
Você encontra a força porque você aplica a lei de Hooke, a Hooke vê exatamente, a lei de Hooke, ele fala que você pode estender uma mola, você acha o comprimento da mola, você encontra a força pelo dinamômetro. Tá? Então, o dinamômetro automaticamente, ele é uma medição direta da força. Tá? Diferente do que vocês viram. Né? Nenhum dispositivo no mundo acha pressão diretamente. Você acha uma outra variável e ela você correlaciona ao detalhe da pressão. Você viu que você não encontra de jeito nenhum a vazão diretamente. Você encontra uma das variáveis da vazão, deixa as outras fixas e aí automaticamente você encontra a vazão. Né? Então vazão é sempre indireta, pressão é sempre direta. Força é direto. E nível também. Tá? O nível direto, porque a gente tem a coisa mais básica do mundo que chama régua. Né? Então a régua, você espetou uma régua no produto lá, no determinado tanque lá, você encontrou diretamente exatamente o valor nível. Tá? Você utilizou um instrumento de nível e encontrou a variável que você está querendo. Diferente do que a gente viu antes, no caso da vazão da pressão. Né? Você colocou o medidor de vazão, você não encontrou a vazão, você encontrou uma variação de uma tensão no medidor eletromagnético, você acha uma diferença quadrática, né, da pressão diferencial lá, então não foi diretamente isso aqui. Então, medição direta, nós temos aqui as réguas, né, os gabaritos, os visores e boy. A gente vai ver esses aqui rapidinho. E tem os de ação indireta. Eu não vou colocar todos aqui, tá? Porque alguns aqui já estão mais assim ultrapassados e outros aqui ficam a nível de curiosidade. E a gente também vai passar um outro tipo de medição de variável, né? Porque o nível, às vezes você não precisa de encontrar todos os valores, né? Eu tenho lá um range de 0 a 100, né? Eu consigo, então, no dispositivo achar os 74,13 metros. Tá? Então, você sabe que esse vírgula 13, ele envolve robustez, ele envolve a necessidade de precisão, então o produto fica caro. Então, às vezes, você não quer encontrar esse valor, você quer saber se o tanque está tá cheio, está médio ou está baixo. Né? Então, se o cheio é 80, o médio é 60 e abaixo de 30 é baixo, então você vai falar, tem aquilo ali ou não tem aquilo ali. Então, muitos processos também, eles são descontínuos a nível de nível. Tá? Então, vamos passar aqui para a gente verificar, então, né, para a gente poder esquematizar. Medidores de medição nível direto. Então, aqui, ó, régua. É boa, régua e gabarito. Né? Então, tá aqui, no caso, o gabarito, ele vai exatamente, você vai descendo, né, através desse plumo aqui, né, e você insere ele em um determinado tanque, por exemplo. Isso é muito comum, principalmente o pessoal, é uma visão mais fácil de a gente verificar, que é exatamente lá no posto de gasolina. Né? No posto de gasolina, normalmente o frentista, quando recebe o abastecimento de combustível, ele pega uma régua lá. Né? Ele vai lá, espeta a régua dentro desse tanque, e ele verifica, né, onde o líquido bateu, você vai gerar uma coisa chamada menisco, né? Vai bater o menisco lá e fala assim, opa, nós temos armazenado X litros de combustível aqui. Tal. Então é aí que ele consegue verificar. Na indústria, praticamente, alguns processos você pode fazer exatamente desse jeito, né? O tanque mesmo ele já pode vir graduado, tá? Colocando na parte de dentro, tem um problema que às vezes o próprio o líquido sendo turvo, né, ele tampa a graduação, tá? Mas dependendo da situação, se o líquido não for turvo, você coloca exatamente dentro do tanque lá, por exemplo, você quer armazenar exatamente água, né? Aí você verifica a graduação lá, você pinta na parede interna do tanque e vai colocando as graduações lá sem problema nenhum, tá? E caso você tenha um produto que seja mais turvo, não depende de chegar, então você espeta a régua e verifica como é que está mais ou menos a aplicação lá. Tranquilo? Alguma dúvida aí, gente? Vou dar uma paradinha aqui, certinho. Como é que tá aí? Tranquilo. Oi, comentários? Quem está falando? Deixa eu ver aqui. Oi, quem que é? Cleves. Boa noite, tudo bom, Cleves? Boa noite, tranquilo. Tá de boa aí, tá bem tranquilo o entendimento. Beleza. Algum comentário, gente? Never? Então tá bom. Então vamos continuar então.
Bom, aí o que acontece? Imagina que, então, agora você tem um produto que está armazenado, mas, sei lá, o tanque é meio suspenso, fica difícil você poder levar esse detalhe. Então, você pode utilizar o visor, tá? Então, tem aqui o visor tem duas características bastante interessantes. Você tem o visor, inclusive, reflexo também, que eu vou comentar para vocês aqui. O visor do tipo tubular está aqui apresentado. Tem uns que é até maior do que a gente mesmo. Eu tenho 1,74 m, tem uns que chegam até uns 2 metros de altura aqui. Essa figura aqui está um pouco desenhada. Aqui fica melhor, tá vendo? Você tem uma haste de proteção extremamente robusta, né? E aqui é transparente, tá certo? Então, quando o líquido ele entra aqui nessa parte aqui dentro, ele vai exatamente subir e você vai ver pelo menisco. Gente, menisco é essa variação entre o ar e o líquido de medição, tá? Então você verifica pelo menisco onde é que tá batendo, né? E aí você consegue enxergar. Agora, o detalhe interessante é que isso aqui, sendo espetado dentro de um tanque, né? Ele foi rosqueado esse detalhe, você consegue saber o que está acontecendo dentro do tanque, observando pelo lado de fora. Então, por isso que tem um nome bastante chamado de visor. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, vamos imaginar que esse tanque que tenha, sei lá, 6 metros aqui, né? Ó, foi colocado visores, tá vendo? Em pontos aqui, ó, onde dá mais ou menos a interseção, né? Aqui o desenho ficou um pouco mais discrepante, mas seria exatamente onde tem que estar batendo a inserção. Então, quem está do lado de fora, né, ele poderia observar exatamente o visor e saber o que está acontecendo lá dentro, tá? Exatamente por onde vai bater o menisco aqui. Então, com certeza, como o tanque está aqui, o menisco deve estar exatamente nesse primeiro visor aqui, ó, tá? Bom, existem visores também de vidro plano que você pode, tipo assim, espetar, né? Esse duto lá dentro da parte de cima do tanque, né? Outro detalhe importante, né, gente? Visor, ele não pega sólido. Então, o visor não é aplicado em silo, tá? Então, o visor é aplicado em tanque, tá? Porque tá pegando líquido, né? Porque o líquido, ele consegue exatamente pegar o formato sólido, não tem jeito, não. Bom, então aí o que acontece? Aí, essas paletinhas que são feitas aqui, gente, esse LG aqui é uma simbologia da instrumentação, tá? Eu já até pensei em criar uma matéria chamada Instrumentação Industrial 2, para o pessoal aprender a ler esses códigos aqui de instrumentação, tá? Isso não está inserido no curso de vocês, ela fica como optativa. Eu não sei se eu vou fazer isso, eu vou verificar, né, porque às vezes minha agenda está um pouco complicada, para a gente colocar uma instrumentação 2, né, porque aí o aluno precisa de entender essas nomenclaturas que são feitas aqui. Então, a gente pode ter, talvez, colocar a matéria como optativa semestre que vem. Vamos ver aí certinho. Então, esse tipo de visor que está aqui, né, ele pega exatamente nessa parte transparente aqui e ele mostra onde exatamente está o líquido do tanque lá dentro, tá? Então, esse conjuntinho aqui, ele tem o nome de LG, tá? O L de level e o G que seria a parte do visor lá, né? Que seria a parte de glass, né? Então, é um vidro de nível, que está querendo dizer level, exatamente, é o level, e o G seria a parte do glass, tá? Aí o que acontece nessa parte de visor? É engraçado, tem uma coisa que eu queria me falar que sumiu. Então, só um pouquinho, cadê? Bom, vamos continuar aqui, que eu posto aqui. Aqui está mostrando, e aqui está mostrando, a gente está vendo agora o visor de plano reflex. Isso aqui é uma coisa bastante interessante, porque o que acontece? Imagina esse tipo de visor colocando aqui, e aí lá dentro você tem um material assim, turvo, né? Fica difícil exatamente de medição dele por régua, praticamente impraticável. E aí, né, ele está, inclusive, dentro de um galpão, né, uma característica interessante que tem que ter exatamente o medidor reflexo, ele tem que ter a luz branca sobre ele, tá? E aí o que acontece? Você quer encontrar uma determinada altura, né, do armazenamento que está dentro exatamente desse tanque aí.
Existem uns tipos de lentes que eles colocam nesse tipo de visor aqui, que ele pega a necessidade da luz branca, tá? Então, o que acontece é o seguinte, se vier a luz branca, né, e bater exatamente nessa parte da frente aqui, ó, um desses vidrozinhos aqui, ele possui um filtro, ele vai matar uma das cores, uma das 7 cores da luz branca, tá? Então, o que acontece? Então, você não pode confundir pigmento com luz, tá, gente? Então, o que acontece é o seguinte, né? Isso é um comentário que até com um aluno fez uma vez, né? Se você pegar as 7 cores do arco-íris, né, e comprar uma lata de tinta e jogar exatamente, vai virar preto. Porque aquilo é pigmento. Você não pode confundir pigmento com luz. Não, agora você pegar as 7 cores da luz do arco-íris e uni-las, aí você forma um ponto branco. Tá? Então o pessoal às vezes confunde esse detalhe. Se você arrancar uma daquelas cores, fica preto o ponto lá. Tá? Então é uma coisa aditiva ou subtrativa que acontece ali. Esse mesmo princípio faz o seguinte, uma dessas lentes aqui, ela mata uma dessas cores, tá? Não sei qual que é só tipo curiosidade. E aí o que acontece? Quando o líquido sobe, ele gera uma sombra, tá vendo? Ó? Porque esse líquido, sendo mais turvo, sendo talvez mais claro, o que acontece? Ele consegue ser percebido, exatamente a sua variação. Agora, interessante, na hora que você desliga a luz do galpão, você enxerga tudo como se nada tivesse acontecendo. Então, ele precisa da incidência de luz, tá? Para justamente ter esse fenômeno físico de corta uma determinada comprimento de onda, né? Para exatamente você poder verificar o nível, e aí o negócio consegue perceber, né? Então, ele automaticamente, você consegue enxergar determinados líquidos mais claros ou menos turvos, né? Porque imagina o seguinte, você lá dentro do tanque você tenha, vamos colocar aqui, por exemplo, álcool. Né? Eu nunca vi isso com álcool, eu já vi isso com outros materiais, mas você coloca lá com álcool lá. Aí o que acontece? O álcool é transparente. Então você não consegue enxergar. Se você colocar uma régua lá na casa do tanque olhar por cima, você confunde, né? Não dá para enxergar diretamente. Às vezes o álcool você não pode deixar aberto, porque fica aberto, né? E vai exalar. Então, o que acontece? Você usa o reflexo ali, ó, né? Então, na hora que vier exatamente o líquido ali, aquilo vai matar uma daquelas frequências da luz branca, aí você vai ver como se fosse uma manchinha preta subindo. Aí você percebe isso facilmente. Quando você tira a luz branca do galpão, aí você confunde o turvo de novo. Então, a desvantagem, digamos, do sistema reflexo é que ele tem que ter a luz branca em cima dele ali para poder funcionar. Tá? Tá aqui mostrando. Aqui. Aqui tá mostrando como é que você dá manutenção num sistema desse, né? Então, normalmente você coloca o visor, né? Tá aqui o visor tudo certinho. Você abre essa válvula e abre essa válvula. Então, o líquido, né? Ele vem aqui para cá e sobe automaticamente. Quando você tem que dar manutenção de tempos em tempos, o que acontece? Você fecha a válvula 1 e 2, né, desatarracha do sistema aqui e automaticamente você lá faz o processo de limpeza. Interessante, assim, né, eu estou comentando coisas da década de 80, né, quando eu comecei a mexer com instrumentação. Tinha um produto na época lá, o pessoal nunca mais falou desse produto, ele chamava Magnus. Gente, eu nunca tinha visto um produto tão fantástico. Eu acho que ele devia poluir pra caramba, porque assim, eu nunca mais ouvi falar desse produto. Você pegava, por exemplo, um manômetro sujo de graxa e jogava dentro do Magnus, gente, em 1 hora ele limpava o manômetro, você não precisava nem descovar. Era impressionante. E você colocava o produto na mão e ele não era corrosivo. Sabe? Você põe a mão no Magnus assim, não dava nada, impressionante, mas ele arrancava gordura de uma maneira assim, impressionante, tá? E aí, quando você jogava água no Magnus, ele ficava meio esquisito, ele virava um branco assim, como se fosse meio engordurado, sabe? Mas jogava do meio ambiente lá, eu acho que ele devia poluir, por isso que eles pararam de produzir aquele negócio. Então, hoje, agora, existe outro tipo de produtos, né, para essa parte de limpeza, particularmente eu não estou muito familiarizado, não. Mas, assim, eu lembro desse produto chamado Magnus, era impressionante para limpar, né?
limpar manômetro, rotâmetro, visor, era direto e reto. E era um dos serviços que eu tinha exatamente nessa parte de instrumentação aí. Tá, tá beleza. E aí, comentários, por favor, como é que é? Tranquilo, gente? Como é que é? Tranquilo, pessoal. Tá. Siga na pelota. Eu tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui, vou soltar um caboclo aqui. Luiz Felipe, tá tudo jóia aí, cara? Boa noite. Opa, tem microfone, tá sem microfone. Vamos ver outra aqui. E aí, Lucas, tá calado hoje? O que foi? Ué, você tá sem microfone hoje, gente? Professor, como é que chama o produtor? Mega. Como é que é? O Magnus? Magnus. O pessoal tiver a lembrar qual que seria agora. Não tem engraxante bruto, né? Eu acho que ele não chegava a ser um desengraxante, não, mas era um produto de limpeza falando normal. Deixa eu ver aqui. Bom, vou catar mais gente aqui. Professor. Oi, boa noite. Boa noite, Ronald. Isso. Onde eu trabalhava também, tinha a gente chamava de desengraxante, né? Ele era tipo esse que você falou, ele era transparente, aí quando a gente colocava água, ele ficava meio leitoso. Isso. Ele tinha um cheiro de laranja. Aí depois, com o tempo, ele pegou e tirou ele de lá também, porque ele tinha um cheiro de laranja, não é? Esse um não tinha, parecia assim. que tinha tipo citronela, alguma coisa do tipo nele. Esse produto... Ele não é qualquer gordura. Acho que é o sonho de qualquer... Não, ele era bom. Não, ele era bom demais, só que não sei por que ele pegou e tirou também. Acho que era caro, sei. Eles colocaram um outro lá, tal de pro. Tá. Demais. Beleza. Então vamos lá, então. Vamos agora para o medidor tipo flutuador. Tá? Então, gente, ó, o flutuador é uma boia. Tá? Então tá aqui, é uma boia. No sistema... Deixa eu melhorar. Esse desenho aqui é melhor. Então, lá na parte aqui da boia, o que a gente verifica? Né? Então, aqui você tem, por exemplo, metros, né? Vindo da parte da boia aqui. Você tem metros vindo aqui. E aí você tem um contrapeso do outro lado aqui. Então, à medida que vai subir no nível aqui, isso aqui vai dar uns X voltas, né? Para compensar a parte da altura aqui em relação ao pequeno percurso que acontece na escala. A escala que normalmente acontece na parte da boia, ela sempre é de baixo para cima, tá? A pessoa não precisa estranhar, não. Porque isso é uma explicação bastante tranquila, né? Na hora que o elemento flutuador está lá embaixo no tanque, ele puxou, né? É como se fosse exatamente um cabo de guerra, ele foi lá, puxou, isso aqui veio para cá, então, logicamente, o contrapeso vai lá para o zero. Tá vendo? Ó? E à medida que eu vou abastecendo, né, o caso aqui da boia, a boia vai subindo, então ele vai entregando mais a parte do cabo para o sistema, e ele que automaticamente ele desce aqui. Tá? Então você consegue saber o que está acontecendo lá dentro do sistema, né, sem ter a necessidade de abrir a parte visor. Logicamente, a boia, para você utilizar o sistema aqui, o líquido, né, em questão aqui, ele não pode ser extremamente agressivo ao ponto de destruir a própria boia. Tá? Então, a boia tem que suportar as ações de reação química que puder vir exatamente desse líquido aqui. Tá? Então, existe um certo cuidado nessa parte. Tá? Uma coisa que é interessante no caso do carro é porque, às vezes, quando é feita a boia, ela dá uma pequena rachadura, às vezes entra até o combustível dentro da boia, né? Então, aí ele perde até um pouco do efeito. Tem que tomar esse cuidado também nessa parte aí. Agora, a boia é uma coisa legal, que ela é um dispositivo, aqui, ó, tá vendo? Ó, que você pode, mesmo sendo direto, você pode jogar um pouco de eletrônica nele. Tá? Então é o que acontece também lá no tanque do carro, né? Quando você tem um marcador de combustível no carro, ele funciona praticamente desse jeito. Você tem a boia,
aí o que acontece? Existe uma interação mecânica, então à medida que o elemento flutuador sobe, ele começa a girar esse curso aqui, exatamente dessa resistência. Então, na hora que vem aqui para baixo, esse curso vem aqui para cima, na hora que ele sobe, vai para baixo. Então, existe uma interação mecânica ali. E ali produz uma variação de resistência elétrica, né, onde você tem um voltímetro, né, perdão, você tem uma bateria que está monitorando exatamente por essa tensão que está vindo da resistência. Então, aí você converte exatamente a altura em variação de resistência, e isso automaticamente aparece no painel na forma de qualquer a quantidade de combustível que tem ali dentro. Tá? Então, essa seria a proposta eletrônica de como é que encontra isso aqui. Tá? Diferente da proposição mecânica, né, que automaticamente o Leandro falou, desce aí o contrapeso, ele pega um pequeno percurso, né, exatamente da parte da polida, da parte mecânica aqui, né, ele automaticamente varia aqui. Tá? Então, uma das grandes vantagens que existe exatamente no sistema flutuador é porque ele achou direto, porque ele ficou em cima do fluido mesmo, ele ficou na superfície dele. E ele consegue fazer essa conversão, né, pela sua posição do elemento flutuador a um dispositivo eletrônico. Tá? E aí fica bastante interessante. Logicamente, o eletrônico ele deixa de ser direto. Tá? Aqui é direto, o mecânico puro é totalmente direto. Já no caso do eletrônico, ele deixou de ser direto. Né? Ele fez uma outra tipo de conversão aqui, pegando o princípio mecânico primeiro. Tranquilo? Pode continuar aí? Caiu a linha? Como é que é? Tá todo mundo ouvindo aí certinho? Tá tranquilo. Sim, tá jóia. Beleza. Tranquilo. Então tá jóia. É porque, gente, eu não sei se vocês tiveram aula ontem, choveu, caiu uma chuva que atrapalhou o meu sistema aqui, tá, na internet, então às vezes eu fico perguntando, porque eu não sei se o pessoal tá conectado. Ontem teve um problema muito sério dando aula, tava falhando toda hora, então não tá chovendo aqui agora, mas eu fico com o pé atrás aqui. Bom, agora a gente vai verificar os dispositivos de medição indireta. Tá? Bom, tem esse aqui, o Displacé, ele é mais antigo, não vou ficar muito nesse aqui não. Vamos direto, o torque também, isso aí fica... Vamos aprender um que eu acho que esse aí você encontra ele bastante, que é o DPCell. Tá? Então, gente, o DPCell, ele tem aplicação para tanques abertos ou para tanques fechados. Tá? Então, o que acontece? Você pode ter um sistema que o tanque é aberto, sem problema nenhum, ou ele pode ser tanque fechado e tal. O que você pode observar é que quando o tanque está aberto, você coloca o DPCell lá na parte de baixo, exatamente do tanque, né, ele automaticamente ele vai pegar a pressão atmosférica mais a pressão manométrica, né, e praticamente o DPCell pega aqui a pressão total, tá? Quando ele tem tanque fechado, você pode verificar que você vai ter que colocar um sistema aqui para ele verificar qual que é o valor dessa pressão aqui dentro, tá? Eu vou explicar porque tem duas variantes lá, quando você joga com calor ou você não aplica com calor, tá? Bom, então aí o que acontece? Vamos um pouco mais para frente explicar o que seria esse DPCell. São dois capacitores, tá? Então o capacitor é aquele componente eletrônico quando você tem duas placas paralelas, tá? O material que está dentro do capacitor chama-se dielétrico, tá? O dielétrico possui permissividade, tá? Uma unidade dele lá. E o que acontece? A permissividade vezes a área da placa, dividir pela distância separar as placas, isso gera para nós uma tal de capacitância, tá certo? Então aqui você tem uma capacitância no DPCell, chamar, por exemplo, C1 e você tem um C2. É a combinação do C1 e C2 jogado no circuito eletrônico que você consegue encontrar o que está acontecendo. Então, vamos ver o primeiro caso aqui, então. O primeiro caso seria tanque aberto. Tá? Então, tanque aberto. O que eu fiz? Isso aqui é o meu DPCell. Aqui o DPCell.
né? Ele vai encontrar a diferença de pressão, né? E vai achar a altura aqui, né? Então você tem P1 menos P2 dividido com P1 P2, a densidade do líquido, né? Vezes a densidade relativa, né? O que vai acontecer? Bom, aqui é bastante simples. A parte do C2 aqui, que seria, eu estou chamando aqui de L, que seria low, o baixo, né? Você deixa ele ligado ao meio ambiente, né? Você deixa ele aberto. Por que ele é aberto? Porque por mais que isso aqui tenha, sei lá, uns 100 metros aqui, ó, a pressão atmosférica vai estar batendo aqui, ela vai estar batendo aqui também. É praticamente a mesma coisa, né? O que o C1 está percebendo aqui é exatamente o que está acontecendo aqui. A variação é praticamente desprezível, né? A variação atmosférica ela só começa a perceber depois de 1 quilômetro, que aí você começa a sentir os efeitos mesmo. Mas aqui na base, sei lá, de 50, 20 metros, você pode admitir praticamente que a pressão atmosférica que está aqui é praticamente a mesma na superfície desse líquido tanque aberto aqui, sem problema nenhum. Então, isso aqui sendo verdade, esse capacitor aqui, ele já tem o valor da pressão atmosférica. Ele fala assim, eu já sei quanto que é, eu preciso agora do C1 para me fazer a conta. E o que o C1 vai fazer aqui? Ó? Ele vai pegar exatamente esse sinal e vai começar, devido à altura desse líquido, ele vai começar a comprimir as placas do capacitor lá do C1. Então ele aperta mais, ele afasta mais. Então o que acontece? O C1 está pegando a pressão atmosférica mais a altura manométrica. E o que o C2 está fazendo? Ele está achando a pressão atmosférica. Aí o circuito eletrônico faz uma compensação dos dois, entendeu? Ele pega o excesso de capacitância de um em relação ao outro e ele acha a altura manométrica, tá? Então, eletronicamente, é como se, por exemplo, o seguinte, ó, a pressão atmosférica aqui é 1. Então, ele achou, por exemplo, um Faraday. Não é um Faraday, só estou dando uma ideia. E o outro aqui achou, por exemplo, 3 Faradays. Ou então ele fala assim, opa, se cada Faraday é 1 metro, ou 10 metros, então eu achei 20 metros de coluna de um determinado material aqui, né? Porque esse aqui pegou exatamente um Faraday, que seria a pressão atmosférica, e esse aqui pegou 3. Então, seria o quê? 3 menos 1 dá 2, quer dizer que encontraria 20 metros aqui, jogando na parte da eletrônica. Tá? Tranquilo aí. Aqui está mostrando um desenho, né? Que você pode ter achar uma parte da altura aqui, sem problema nenhum, né? Vamos ver agora o tanque fechado. O tanque fechado é uma coisa interessante. Ó, então, agora no tanque fechado, você está verificando que você continua tendo a altura manométrica, tá? E o sistema que abasteceu, ele parou aqui, ó, né? Ele foi lá e cortou, né? Então aí praticamente você vai ter a possibilidade de existência de um vácuo aqui, tá certo? E por que isso vai acontecer? É porque o líquido vai querer descer e aqui essa massa de ar aqui, ela vai aumentar o seu volume, né? Aumentando o volume vai diminuir a pressão que ela vai fazer exatamente ali. Então o que vai acontecer é exatamente o seguinte, você coloca, por exemplo, no lado do RAID, que é o lado alto, você deixa aquele capacitor C1. E na parte do C2, você coloca exatamente o capacitor que vai pegar o quê? A pressão daqui de dentro. Tá vendo? Ó? Então, o que acontece? Se o L aqui, ele está pegando, inclusive com a variação do vácuo aqui, o que o H está pegando? O H está pegando a pressão do vácuo mais a coluna do líquido. Se eu subtrair os valores dessas capacitâncias aqui, eu desconto a parte do vácuo que está sendo pegado pelo C2. E ele só vai encontrar o quê? A altura manométrica referente da parte do C1. Tá? Então, semelhante ao que eu feito de cima, só que o de cima ele é colocado aqui porque ele está percebendo o outro automaticamente. Né? Essas diferenças de capacitância jogadas no circuito eletrônico, existe um componente eletrônico inclusive particularmente eu dou aula dessa matéria, chama amplificador operacional. Então o amplificador operacional ele é um circuito eletrônico, né? Você pode também usar um microcontrolador também, né, gente? Mas o amplificador operacional, que está nos primórdios exatamente da medição, você joga um valor de tensão em um e tensão no outro terminal, ele faz uma conta matemática mesmo, de tensão. Tá? Sem problema nenhum. E aqui é feito basicamente a mesma coisa, porque a capacitância você gera acúmulo de cargas, acúmulo de cargas você gera tensão, você acha a tensão de um para o outro, você faz uma relação matemática realmente da altura do tanque, tá? Sem problema nenhum.
Bom, agora existe um terceiro caso que é um pouco mais complicado de entender, mas esse seria tanque fechado com vapor. Então, para quem já automaticamente já viu exatamente quando você ferve a água, inclusive no fogão, o que acontece? Você vai verificar que começa a surgir umas bolhas. E essas bolhas já elas saem exatamente lá do fundo da panela e ele sobe e vai exatamente para cima. Quando você fecha esse sistema, você tem uma panela de pressão. Então, a panela de pressão vai acontecer uma coisa bastante interessante. Você vai ter o aumento de temperatura no mesmo volume. Você vai ter uma variação isobárica ali. E automaticamente essa pressão ela vai fazer a temperatura aumentar, né, para que haja o equilíbrio exatamente lá da forma do pivete, né, pressão, volume sobre temperatura. Então, você cozinha o alimento na panela de pressão porque você aumentou a pressão, o volume ficou constante e, consequentemente, você aumentou a temperatura, mesmo que seja na ebulição da água, né? Então, esse aumento de temperatura faz grande, ele vai lá e cozinha o alimento, né? Esse seria o princípio exatamente do tanque fechado. Então, o que vai acontecer é o seguinte, então, você vai inverter agora. Você vai colocar a parte alta exatamente do lado ao contrário que você tinha antes aqui, né? Porque antes aqui você tinha H e L, né? Que é a parte da baixa aqui. Não, agora você vai coloca uma coluna de líquido aqui para funcionar exatamente o seguinte, ó, o que foi percebido de pressão aqui com essa coluna de líquido, né? Porque você sabe que a diferença de pressão ela depende do diâmetro que exatamente está sendo medido. E aí o que vai acontecer aqui? Ó? Quando exatamente vier o calor aqui, que ele vai começar a produzir essas bolhas aqui, ele está jogando o gás aqui dentro, ele está gerando uma pressão muito alta e agora a parte de H está percebendo. E o que o L está pegando? O L está pegando exatamente a variação do outro lado, né? Então a subtração dessas duas capacitâncias, a gente consegue também encontrar a altura manométrica do líquido que está sendo estocado ali, sem problema nenhum. Tá? É uma análise um pouco mais difícil, mas é exatamente contrária ali. Tá? Esses processos, gente, de aplicação de temperatura, ó, 120 graus, você pode ver que já passou da ebulição da água, né? Então você tem pressões muito altas aqui, ó, né? 25 milímetros de HG, ou 1.200, isso aqui vale algumas atmosferas essa parte aqui, com certeza. Tá? Sem problema nenhum. Aqui tem umas equações de como é que faz, isso aqui não vem ao caso, mas é só para você lembrar de como é que a coisa funciona certinho. Dúvidas aí? Como é que é? Never? Por enquanto, tá tranquilo. Tá. Vamos ver então aqui. Tudo certo, acaba tudo ok. Deus mais tranquilo. Thales, boa noite. Como é que vai as coisas? Tá com o microfone? Esse microfone, como é que é? Acho que tá sem microfone aí, né? Só para saber se o povo tá aqui mesmo, gente. Tá, questão mesmo certinho. Então tá bom. Beleza, então. Deixa eu pegar um outro caboclo aqui, vamos ver. Guilherme Souza, boa noite. Opa, boa noite. Beleza? Tranquilo aí, cara? Como é que tá as Acabei de coisas aí? falar, tá tranquilo. Oi, como é que é? Acabei de falar que tá tranquilo aí, tá tranquilo. Ah, tá. Ah, tá dando chat aqui. Então, beleza. Tá jóia. Vamos passar aqui o borbulhador. O borbulhador é bastante diferente também. Deixa eu ver se eu vou pegar aqui o borbulhador. Pessoal, é o seguinte, esse desenho aqui digamos que seja mais técnico, né? Sem problema nenhum. Bom, então o negócio é o seguinte, imagina que você tem um suprimento de ar, tá? Você tem um suprimento de ar aqui, né? Aqui você tem um purgador, né? Para tirar exatamente as impurezas exatamente do ar comprimido, não tem problema nenhum, não. Aqui você vai colocar uma válvula, né? Que você pode abrir ou fechar, tal. Igual, por exemplo, tá nesse desenho aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Quer ver, ó? É esse aqui mesmo, tá vendo? Ó?
Então, vamos fazer então a seguinte análise. Você vai pegar uma sonda, né? Então, imagina que isso aqui tem 20 metros de altura, tá? Aí você vai colocar essa sonda aqui e tal, ela vai lá na pontinha, lá no final, exatamente, do tanque, tá? Bom, então, vamos fazer então uma coisa de situação. O tanque está vazio, tá? Inicialmente está vazio. Você tem um tanque lá, né? Aqui tem uma placa de extensão, você vai começar a fechar, é como se fosse uma válvula aqui, né, gente? Tá uma válvula aqui. Bom, se isso for verdade que estiver fechado, o ar não está entrando no sistema, tá? Aí o que vai acontecer? Quando você começar a abastecer aqui, vai começar a encher, né, exatamente o líquido aqui dentro. Lá tá enchendo, certinho. Aí o que vai acontecer de acordo com o equilíbrio hidrostático? A altura do nível do tanque, ele vai bater exatamente com a altura interna dentro exatamente desse duto lá, tá? Né? Vai bater exatamente igual, né? O equilíbrio hidrostático vai acontecer aqui, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Bom, o ponteiro vai marcar 0. Por que vai marcar 0? Porque o ar que está aqui dentro, não tem ar aqui dentro, né? Se existe um equilíbrio na parte de dentro e na parte de fora, você não tem nenhuma ação feita aqui. Então, a pressão que está aplicada aqui ela é 0, então o ponteiro vai marcar 0. Bom, então aí você vai fazer o seguinte, você vai ficar aqui em cima olhando a parte de cima, a lâmina d'água lá, você está olhando por cima aqui, ó, você está olhando aqui. Aí você vai começar a abrir essa válvula aqui, ó. Na que você abrir essa válvula, vai começar a escapar um ar comprimido aqui, e ele vai fazer o quê? Ele vai começar exatamente a empurrar, né, um pouco o líquido. Então esse líquido vai descer. É como se você estivesse chupando... Desculpa, deixa eu chupar. É como se você estivesse exatamente com refrigerante bebendo. Você pode verificar que quando você sopra o canudinho, desce um pouco de ar, né, você consegue até verificar exatamente o menisco lá pelo canudinho, você consegue ver exatamente aquele deslocamento de ar. Então, imagina a mesma coisa acontecendo, ó, né? Você vai continuar aumentando a pressão, vai continuar descendo naquela coluna de ar, né? Você consegue enxergar o menisco, né, do líquido com ar e tal. E a medida que você fez isso aqui é porque você aumentou a pressão. Se você aumentou a pressão, esse ponteiro aqui começou a subir. Com certeza. Pergunta fácil. Quando... Só que o cara está aqui em cima olhando, né? Ele não está enxergando aquilo do encorte que a gente está vendo. Não que esse cara começar a enxergar bolhas muito grandes, que conclusão que você chega? E aí, pessoal? Pergunta. Responda aí. Quando o cara estiver lá em cima, ele vai, bolha grande, muito grande, que conclusão que você chega? Ele abriu a válvula ali e tá chegando muito ar. Isso. A pressão tá grande. Tá. A pressão do ar ficou maior. Opa, alguém respondeu aqui no chat, como é que é? Deixa eu ver. A pressão do ar ficou maior que a do tanque, que é a altura manométrica do tanque, não é isso, Marconi? Ficou maior. Então, então vou fazer uma pergunta. E se você começar a ver bolhas bem pequenas? É uma coisa bolha, mas você bolha pequenininha, que conclusão que você chega? Que está equalizado? Praticamente, né, se você vê bolhas muito pequenas, é que praticamente a pressão que você aplicou aqui, ela é um pouquinho maior que a altura manométrica aqui do líquido. E o ponteiro aqui vai marcar essa pressão. Aí o que você faz? Você arranca a escala de pressão dele e põe altura. Então você coloca aqui, ó, 0 metros até, por exemplo, 20 metros aqui. Então você achou realmente, por isso que é um processo indireto. Porque, na verdade, você encontrou foi o quê? A diferença de pressão da altura manométrica da pressão aplicada. Tá? O ar que foi aplicado aqui, a pressão que foi aplicada aqui, ela equivale à diferença de pressão que vai ser exatamente igual à altura manométrica do líquido armazenado aqui. Então, né, ele faz essa obstruçãozinha aqui, ele começa a procurar exatamente se tem
bolhas pequenas. Ele vai ajustando isso aqui, ó, tá diminuindo. Isso aqui já é um processo antigo, tá, gente? Mas eu tô falando como é que funciona, como é que os caras são muito criativos. Então, ele chega, varia, então ele procura encontrar a bolha pequena, tá? Se tiver uma bolha muito grande, é porque ele injetou ar comprimido tão grande, esse ponteiro, ele excedeu o valor normal, e à medida que ele vai fazendo um ajuste fino, o ponteiro vai no ponto, então ele consegue encontrar dentro de uma margem aceitável, exatamente qual que foi a altura manômetro do tanque. Eu vi isso aqui uma única vez na minha vida, foi lá na cidade de Pompéu, que é a terra da minha mãe, numa destilaria de álcool, tá? Então, eles estavam exatamente processando lá um sistema do melaço, né? Melaço de cana lá, utilizavam o sistema praticamente desse jeito assim. Isso foi na década de 90, tá? Então, praticamente hoje, a gente pode descartar esse detalhe, porque esse sistema aqui tem uma desvantagem muito grande, né? A indústria alimentícia, eu acho que jamais utilizou isso. Né? Que você colocar um leite aqui dentro, você vai talhar o leite, né? Com a inserção exatamente de ar comprimido ali. Então, tem alguns produtos que eram utilizados aí, sei lá, benzina, produto químico na área exatamente que tem os hidrocarbonetos, utilizava com certeza isso aí, tá? Mas a parte alimentícia, com certeza, não tinha aplicação, porque ele poderia contaminar o próprio material lá. Tá? Então, hoje eu utilizo sistemas interessantes, mas eu estou comentando a história, né, de onde é que veio exatamente a parte da instrumentação. Os caras eram muito criativos antigamente para poder resolver esse tipo de situação aqui. Tá? Tem umas recomendações aí e tal. O impulso pode esquecer. Diafragma. Então, vamos ver outro diafragma aqui. Então, o diafragma é o seguinte, lembrando muito daquele que a gente pendeu o medidor de pressão para o diafragma, que o que ele fazia? Ele pegava a pressão estática, você colocava uma haste no meio do diafragma, e aí a pressão que era inserida lá, ela envergava exatamente o diafragma, e ele subia, né? Ele subia uma haste e deslocava um ponteiro. Aqui é uma coisa parecida, não é bem desse jeito aqui, não. Se você der um zoom, exatamente nessa parte aqui, quando o tanque está vazio, o diafragma que está aqui dentro, ele está retinho, ó. Ele está retinho aqui. Aí, à medida que começa a aumentar a coluna de líquido ali, esse diafragma começa a envergar, né? Ele começa a envergar aqui. À medida que ele vai envergando, ele vai empurrando automaticamente a glicerina que está aqui dentro. Tá? Então, né, porque tá reto, aí ele começa a formar tipo uma barriguinha mesmo. Ó. Quanto mais altura tiver, maior vai ser essa barriguinha aqui. Então, ele vai deslocar essa glicerina por dentro exatamente desse duto aqui. Ele cai num circuito eletrônico, ele vai transformar exatamente aquele volume lá numa variação eletrônica. Ô, gente, esse sinal de 4 a 20 mA aí é um dos sinais mais famosos que tem na instrumentação, né, que vale a pena comentar para vocês, mas igual eu falei, se tiver a matéria de instrumentação 2, aí a gente pode explicar melhor porquê desse valor. Mas quando você está com 0 metros de alguma coisa, 0 de sinal aqui, você tem 4 mA. E quando você tem o valor máximo possível aqui, você tem 20 mA. Então é um sinal chamado de 4 a 20, tá? Onde o 4 representa o 0 e o 20 representa o valor máximo do range. Então o range tem 16 mA de valor, né, que você vai pegar exatamente dentro da escala aqui. Circuito extremamente preciso, né, e ele consegue, né, encontrar material, desde que o material não venha corroer o diafragma lá embaixo, né? Se o material for corrosivo e destruir o diafragma, você destrói o dispositivo de captação. Mas tirando isso aí, você consegue achar o valor ali 100% feito ali.